Olá, amigos, hoje é quarta-feira, é o dia do Senhor, dia que nós louvamos e agradecemos a Deus, é o dia da família. Na nossa igreja temos a quarta-feira, é o culto da família, o momento que nós oramos pela família, por cada membro das nossas famílias, pedindo que o Senhor derrame sua graça e o seu amor. Este é o canal Intimidade com Deus e a palavra de hoje é Vivendo a Paz. Viva a paz com Deus. Eu sou pastor Jeconias Lisboa, da Igreja Batista de Lago da Paz, aqui em Recife. O texto nos diz em João capítulo 18, capítulo 16, versos 31 a 33. Eis que chega a hora, respondeu-lhe Jesus, dizendo, credes agora? Eis que chega a hora, já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavra do Senhor. É tão importante falar sobre paz, viver sobre a paz. Você sabia como surgiu o Prêmio Nobel da Paz? Deixe-me dizer que um homem chamado Alfred Nobel ficou muito rico em virtude de ter inventado a dinamite durante a guerra. Isso mudou o curso da guerra, mudou o sistema, certamente por causa dos horrores que afligem, né? E deixam por onde passa a guerra, fica o horror, fica a tristeza, fica a angústia, fica a doença, né? No seu testamento, depois que ele viu toda essa coisa, ele preparou um testamento para o seu momento de sair desta terra. Ele deixou um prêmio que seria dado mensalmente a todos aqueles que trabalhassem em prol da paz. Hoje existe o denominado Prêmio Nobel da Paz. É por isso que há este prêmio, é por isso que tem esse nome, né? A palavra de Deus tem como objetivo oferecer paz com Deus, e a palavra nos mostra neste mundo de horror, de tristeza, de pecado, de angústia, de sofrimento e de dor. A palavra nos mostra, lá em Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Você foi justificado, já entregou sua vida a Jesus, então você tem que ter paz. Paz com Deus, que é aquela paz que excede a todo entendimento. É a paz que inunda, é a paz que atinge, é a paz que ocorre na vida da gente para tudo. É a paz de Deus que excede a todo entendimento, que vai nos abençoando, né? Fomos justificados por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, a qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O pecado do nosso inimigo, que é fruto do nosso inimigo, que é Satã, né? Ele nos separa de Cristo. É o pecado que separa o homem, é o pecado que separou o homem, é o pecado que tirou o homem da carreira com Jesus, é o pecado que entrou no meio do processo de Deus para separar o homem de Deus, mas o Senhor nos reconciliou pela fé, em nome de Jesus. Lá em Isaías capítulo 59, versos 1 e 2, diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre nós e o nosso Deus. O que separa a gente de Deus é o pecado. Ele faz separação. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Irmãos, isso é muito sério. Você saber que o pecado é que separa. O pecado é que ele constrói um muro de separação entre nós e Deus, a fim de que nós soframos, a fim de que nós estejamos sempre sofrendo, porque é o pecado. É o pecado. Porém, o Senhor é a nossa luz, é a nossa paz.
Senhor veio para habitar entre nós. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vimos a glória dele. A mão do Senhor ela não está encolhida, nem o ouvido dele está gravado às nossas iniquidades. Ele veio para habitar entre nós, a fim de destruir os dardos inflamados do maligno, porque somos dele, somos criaturas dele, nos reconciliamos com ele, fizemos um novo concerto com Deus e somos dele. Então, se somos dele, o diabo não tem nada a ver com a gente e nós não temos nada a ver com ele. Né? Então, nós vamos vencendo a vontade da carne pela palavra de Deus. A carne e o sangue limita contra o espírito, mas o espírito é forte e batalha contra a carne e contra o sangue. Né? É Deus fazendo a obra dele. E a palavra nos diz, em 1 João, capítulo 3, versos 7 a 9. Filhinhos, ninguém vos engane. Não deixe que ninguém te engane. Né? Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem ama o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o início. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, se nós nascemos com Cristo, a nossa vida é outra, a situação nossa é outra, o nosso pensamento é outro, Deus vai transformando tudo dentro de nós. Então, se houve essa reconciliação com Deus, esse momento com Deus, então a coisa muda e Deus vai abençoando, trazendo paz ao nosso coração. Acertando o nosso relacionamento com Deus, somos capazes de trabalhar para poder acabar com as barreiras que nos separam. Temos a capacidade em Deus de lutar contra esta barreira, o pecado, para que ele não nos separe mais de Deus, mas para que haja liberdade de falarmos com o Senhor. Né? Que essa barreira que há entre nós seja destruída, em nome de Jesus, que ela se destrua, que ela desapareça, para que nós tenhamos liberdade de chegar até o trono da graça do Pai e conversar com Ele. Temos que ter paz com Deus, temos que buscar a paz com Deus. Aí em Filipenses capítulo 4, versículo 7, está escrito: e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não devemos ficar ansiosos com coisa alguma, devemos estar preocupados com coisa alguma, porque o Senhor nos trouxe paz e Ele está assentado à direita do Pai. Nosso trabalho é confiar nele, é olhar para Ele, é andar com Ele e viver com Ele. Aí a paz nos acompanha. Hebreus capítulo 12 e verso 2 está escrito: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Agora sentou-se à direita do Pai, à direita do trono de Deus. E ali Ele está intercedendo por nós e cuidando de nós. Meus amados, meus queridos, vivamos a paz com Deus e com todos os nossos irmãos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que Ele esteja sobre nós agora e para sempre. Tenha paz com Deus. Viva em paz com Ele e em paz com os teus irmãos, com a igreja do Senhor. Que a graça do Senhor caia sobre a tua vida, agora e sempre. Amém. Até amanhã, com mais uma reflexão da Palavra de Deus.